A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui na Global Church, evento que nós vamos realizar na nossa 11ª Isladeja, e com pastor Rinaldi aqui conosco. Pastor. É isso aí, eu tenho a honra de receber os irmãos da Deja e da Isladeja, esse grande evento. Aqui já está tudo sendo preparado para receber vocês com muito amor, muito carinho. E vem para cá, hein? Espero você. Que dia que é? Dia 12, 13 de novembro, a partir das 9 horas da manhã no sábado e às 19h30 na sexta-feira. Então, venha, faça a sua inscrição e as vagas são limitadas, hein? Corra, corra. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos presentes aqui e aqueles também que nos acompanham pelo canal do YouTube. A graça e paz, que seja um dia maravilhoso, que seja um domingo abundante na presença de Deus e que o Espírito Santo neste dia possa te alcançar e te abraçar. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais uma semana, por mais um período que Ele tem nos sustentado, que Ele tem nos mantido em pé na sua presença. Senhor Jesus, queremos neste momento, Pai, te louvar. Queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa mais uma vez. Mais um domingo, Senhor, aqui na tua presença, aprendendo, Senhor, da tua palavra. Senhor, revela-nos, Senhor, revela a nós a tua vontade. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, iniquidades e transgressões, ó Deus. Senhor amado, que não haja nenhum impedimento, que não haja nada, Senhor, que possa atrapalhar a nossa intimidade nesta manhã com o Espírito Santo. Fica conosco, Pai, e nos ajuda, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, já queremos essa oportunidade dizer para você que você é um cooperador, que você é um colaborador da obra do Senhor, e neste momento vai estar aí presente, né, na tela, o código Pix, o número das contas, que você poderá contribuir com esta obra. Você é aquele que tem ajudado a sustentar este ministério, a colaborar com o crescimento do reino de Deus. Então, neste momento, eu já quero orar também pela tua vida, que vai colaborar, que vai cooperar através dos dízimos e das ofertas, e que o Senhor, Ele possa te abençoar, que Ele possa derramar sobre a tua vida as bênçãos dos céus. Senhor Jesus, neste momento, Pai, aqueles, Senhor, que vão cooperar, que vão colaborar com a tua obra, eu quero pedir que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada filho teu. Senhor, venha recompensar, Senhor, recompensar com saúde, com prosperidade, Senhor. Visita, Pai, todas as áreas, Senhor, todas as áreas dos seus filhos, Senhor, seja sentimental, seja na saúde, seja profissional, seja espiritual, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro, Senhor, a cada necessidade, Pai. Vem, Senhor, nos abençoar nesta manhã, e que a tua graça e que o teu Espírito Santo seja com cada um, Pai. E é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do teu nome. Amém. Graças te damos. Nós estamos, hoje vai ser mais um capítulo do livro, né, Uma Vida com Propósitos, que nós temos estudado. Já estamos na lição 34, restam apenas 6 lições para finalizarmos o livro.
E eu confesso que este livro, ele tem transformado a minha vida. Ele tem mudado coisas dentro de mim. E eu sou feliz, eu sou grata a Deus por esta grande oportunidade de poder estar estudando esse livro e de estar compartilhando com vocês aquilo que nós temos aprendido também. Mancidinha. Hoje também é um dia muito feliz, é um dia muito alegre, porque a nossa querida missionária Cida completa mais um ano, completa mais uma primavera. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você tem sido um vaso de honra neste lugar, um canal de bênção neste lugar. E a minha oração hoje é que o Senhor, Ele venha contemplar o desejo mais profundo do seu coração e Ele venha te presentear, porque você tem coração de serva. E a gente vai falar sobre isso hoje. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, minha amiga. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado amigos neste lugar. Então, nós estamos no subtítulo, né? Você foi moldado para servir a Deus. E a lição 34, ela trata como pensando como servo. Tudo acontece aqui, tudo acontece na nossa mente, tudo acontece através do nosso coração, pensando como servo. Nós fomos moldados para servir a Deus, para servir a igreja, para servir as pessoas, para servir a nossa família. E eu quero aqui introduzir, né, essa lição, começando a dizer que, porque muitas pessoas, e existem muitos livros por aí, que é chamado de livro de autoajuda, os livros de psicologia, livros que trabalham com a tua autoestima. E lendo a Bíblia e conhecendo a palavra de Deus, eu entendo também que a Bíblia, ela é um livro de autoajuda. Por quê? Porque é um livro que nos dá a garantia, ela nos garante que nós somos importantes, que nós somos valorizados, que nós somos amados por Deus. Ela nos garante que nós não estamos só, que nós temos um amigo incomparável que se importa conosco e que para Ele não existe nada impossível, e Ele tem o poder de nos abençoar se nós tivermos fé e confiança que Ele é autor de todas as coisas. Então a Bíblia, ela não deixa de ser um livro de autoajuda, não, porque quando você está lendo, você sente o amor de Deus, o poder de Deus, através do Espírito Santo, pela tua vida. Então a Bíblia, ela trata de todos os assuntos. Ela trata da autoestima e ela trata também sobre a psicologia. A psicologia, ela só vem ratificar aquilo que a Bíblia já falou, aquilo que a Bíblia disse. Existem muitas coisas que, aliás, todos os campos, né? A Bíblia é a base que vai tratar todos os campos da vida humana. Então, tanto a autoajuda como o campo do pensamento, a Bíblia fala a respeito disso. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. A gente não pode partir, né? A nossa identidade, ela não pode somente partir a respeito de uma crença que nós temos sobre nós mesmos. Nós precisamos ser, e você é, aquilo que a Bíblia diz que você é. A nossa forma de nos enxergarmos precisa ser a partir daquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem.
E você pode aquilo, o que a Bíblia diz que você pode. Então a Bíblia, ela tem que ser para nós como um espelho. Quando você olha para ela, ela precisa refletir quem você é. E você precisa acreditar e ter fé nisso. Aleluia. Nós precisamos pensar, e pensar correto. Esses tempos atrás eu li um livro que dizia o seguinte, que às vezes nós precisamos pensar naquilo que nós estamos pensando. Nós somos aquilo que pensamos. Se você começar a pensar coisas ruins, se você começar a ter pensamentos pessimistas, isso daí vai refletir diretamente nas suas atitudes, na maneira com que você se comporta. Então você precisa pensar naquilo que você está pensando, alimentar a sua mente e o seu coração, de preferência com a palavra de Deus, porque isso será transformador para você. A Bíblia, ela nos aponta o caminho, ela nos dá a direção de como precisamos viver, de como precisamos nos comportar e de como precisamos enxergar a vida. É interessante, olha o que a Bíblia fala a respeito do pensamento, né? Em Filipenses 4, 8 e 9, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O Senhor está nos direcionando sobre o que nós devemos pensar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda, a Bíblia, ela nos dá um direcionamento de como nós podemos ter paz em Deus. Então pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, e seja não apenas ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus, porque isso vai trazer para você paz, aquela paz de Deus que excede todo entendimento. Em Colossenses 3:2 diz assim, olha, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são na terra. Às vezes a gente dá muito valor para circunstâncias terrenas, e a gente deixa de pensar, deixa de olhar para a eternidade. Parece que as coisas aqui, porque elas são circunstanciais e momentâneas, parece que o nosso foco e o nosso olhar, muitas vezes, está voltado para aquilo que está acontecendo conosco no momento. E a gente deixa de pensar nas coisas que são de cima. Tiramos o foco, tiramos os olhos da eternidade, daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo, das promessas que o Senhor tem para nós lá na frente, para olharmos somente para as circunstâncias atuais. E a gente tira o nosso foco, tira o nosso olhar daquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente. Isso tira a nossa paz, isso tira a nossa alegria. Mas quando a gente deixa de olhar para aquilo que é temporal, para aquilo que é passageiro, porque tudo vai passar, não existe crise que dura para sempre, não existe prova que dura para sempre, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. O choro ele tem prazo de validade, a luta tem prazo de validade e ela vai passar. Então para de pensar nas coisas aqui desta terra e começa a pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. Para que você tenha saúde emocional, para que a tua mente seja uma mente saudável, uma mente alegre. Aleluia. Nunca houve um tempo
em que tantas pessoas sofrem de problemas emocionais, de problemas da alma, problemas de coração. Quantos hoje precisam procurar psiquiatra, psicólogos, e eu não estou falando contra essas coisas, não. Se você tem um problema, você precisa procurar sim, você precisa buscar ajuda sim, mas a palavra de Deus, ela é um excelente remédio para todas as nossas crises, para tudo aquilo que nos aflige. Aleluia. O Senhor, Ele tem tratado, tem trabalhado isso em nós. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Os pensamentos de Cristo. Cristo era servo. Cristo, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E Ele nos convida a termos a mente dEle. Jesus tinha uma mente saudável, uma mente cheia de esperança. Ele era Deus, mas a Bíblia está nos falando aqui que nós precisamos ter a mente dEle. Então isso significa que existe essa possibilidade, existe essa condição de alcançarmos essa estatura, de termos a sua mente, de pensarmos como Ele, de agirmos como Ele. A Bíblia nos garante isso, e tudo começa na mente. Em Números 13:33, tem uma passagem muito interessante, muito conhecida, que fala a respeito dos espias que Moisés enviou a Canaã para olhar a terra prometida. Então, Números 13:33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E aí eles vão dizer assim, os 10 que voltaram: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia. Ali nós estamos, é um momento em que Deus faz uma promessa para aquele povo. Deus tira o povo do Egito, faz o povo peregrinar ali durante 40 anos, e quando eles chegam para tomar posse ali da promessa, em que Moisés chega para os 12 dizendo assim: agora vocês vão lá e vão olhar a terra, e vão espiar a terra, e vocês vão ver a promessa ali materializada, vocês vão enxergar a terra como ela é, a promessa, a terra prometida por Deus. Só que quando aqueles 12 vão para ali, para aquele lugar, 10 voltam com uma visão da terra, com uma visão daquela situação. Ele diz assim: olha, nós fomos lá sim, e olhando para aquela terra, nós éramos aos nossos olhos. Olha como eles estavam se enxergando naquele momento. Olha a mente daquele pessoal como estava. Eles estavam se enxergando como gafanhotos. E a visão deles é que as pessoas que estavam olhando para eles também estavam enxergando eles como gafanhotos. Eu tenho certeza que aqueles espias, provavelmente, eles não foram vistos por ninguém. Ou se foram vistos, eles não foram identificados. Porque a Bíblia, ela vai nos orientar como que os espias, eles eram tratados naquela época, quando eles chegavam em algum lugar
e eles eram reconhecidos como espias. Lembra lá em Raabe, quando Josué envia os espias e eles ficam ali escondidos na casa de Raabe? Eles eram tratados se eles fossem identificados, eles tinham que morrer. Eles eram capturados para a morte. Lembra lá de José, quando os irmãos se apresentaram ali para ele, e ele identifica ali os irmãos e diz assim: vocês são espias, então vocês vão ser tratados como prisioneiros, vocês não vão ter um bom tratamento. Então, com certeza, aqueles 12 espias que foram enviados ali para aquela terra, eles não foram vistos, ou se foram vistos, eles não foram identificados, mas na cabeça deles, olha como é importante a maneira com que você enxerga, a maneira com que você se vê, porque a maneira com que você se vê, muitas vezes você vai achar que é a maneira com que as pessoas estão te vendo também. E eles disseram: olha, nós somos como, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos também. Só que é interessante, quando naquele segundo momento que os espias de Josué entram na cidade ali de Jericó, e é guardado por Raabe, Raabe vira para aqueles espias e diz assim: olha, o povo aqui está desmaiado por causa de vocês, porque o povo tem conhecimento do que Deus fez por vocês ali na terra do Egito. O povo de Jericó está desesperado, estão como desmaiados por causa da presença de vocês. Então, às vezes, essa autoimagem que nós fazemos de nós não é uma imagem real, não é aquela imagem que o Senhor determinou, não é aquela imagem verdadeira, real, aleluia. Nós precisamos ter uma mente saudável. A gente precisa ver, nos enxergar da maneira que a Bíblia diz que nós somos, da maneira que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz que nós temos, aleluia, glória a Jesus. Quem se enxerga como gafanhoto acha que os outros também estão vendo ali como gafanhoto, mas não foi assim como Josué e Calebe. Queridos, uma geração inteira deixa de adquirir a promessa, deixa de entrar naquilo que Deus havia prometido, naquilo que Deus havia lhe determinado, por causa de uma mentalidade. Se viam como gafanhotos, mas com Josué e Calebe não foi dessa maneira. Josué e Calebe diz assim: não, nós vamos consumir esse povo como pão, aleluia. Se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra, Deus será conosco. É engraçado que aquele povo, aquela geração, eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma promessa, eles viram a mesma coisa, eles peregrinaram durante o mesmo tempo, mas como pode ter reações tão diferentes diante de uma situação? Como pode uma mente tão diferenciada? E é o que o Senhor te chama hoje a fazer, a realizar. Tem uma mente diferente, uma mente otimista. Enxergue a vida por um lado bom, enxergue a vida de uma maneira otimista, aleluia. Lembra lá de Davi diante de Golias, aleluia. Davi olha para aquele gigante, ele não enxerga apenas um gigante, mas ele diz assim: quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? Quando todos estavam com medo diante de uma situação, enxergando aquela situação como insustentável, Davi tinha uma outra visão diante daquela circunstância, dizendo assim: olha, eu vou, no nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, aleluia. Vocês conseguem ver a diferença sobre aquele que confia que
Alimenta a sua mente com a fé, com aquilo que Deus diz, e com aquele que não tem crença, aquele que não tem fé. É interessante, eu vou trazer aqui uma ilustração interessante. Pode deixar. Tirar aqui, deu até calor. É interessante, não sei se vocês já passaram perto de um circo. Antes a gente via circos assim, de uma forma mais fácil. Hoje já é mais difícil a gente ver circo. Mas eu tive a oportunidade de ver. É normal você ver um elefante preso por uma estaca e por uma corda bem fininha nos circos, né? É uma corda e uma estaca, e o elefante gigante daquele jeito, forte daquele jeito, grande daquele jeito, e você fica pensando assim: nossa, mas como que esse elefante não foge desse lugar? Como que esse elefante fica preso, fica prisioneiro a uma estaca e a uma corda, sendo que ele é muito mais forte? E eu fui estudar um pouquinho a respeito disso. Não quero me adentrar muito sobre a psicologia dos elefantes, mas, por exemplo, lá na África, eles utilizam essa técnica. Quando o elefante ele nasce e ele é pequeno, ele é amarrado a uma corda e a uma estaca, e por muitas vezes ele tenta se soltar daquela corda e daquela estaca. E ele tenta se soltar dali, mas pelo fato dele ser pequeno, e dele não ter peso, e dele não ter força, ele não consegue se soltar dali. Então, vai passando o tempo, e ele vai entendendo que aquela estaca e aquela corda são mais fortes do que ele. E passa o tempo e ele acredita nisso. Só que ele cresce. E quando ele cresce, ele para de tentar sair daquela situação. Por quê? Porque ele assimilou que aquela estaca e aquela corda são mais fortes do que ele. Ele tem uma imagem de si que ele é fraco. Ele acha que ele não vai conseguir vencer nada, porque durante um período da vida dele, ele estava preso a algo que ele não conseguia se soltar, mas ele cresceu. Mas a autoimagem que ele tem dele, é que ele é fraco, diferente do leão. Diferente do leão. O leão, ele tem uma percepção de si mesmo. Ele tem pensamento de rei, tanto que ele é considerado o rei da selva. Ele se comporta como rei. Ele anda como rei. Ele tem uma autoimagem tão forte. É interessante que o leão, ele não é o mais forte dos animais. Ele não é o mais pesado dos animais. Eu fico pensando que se um elefante se joga em cima do leão, ele mata o leão na hora. Mas o leão, ele tem uma autoimagem dele mesmo. Ele acredita em quem ele é. Ele acredita que ele é o rei. E quando ele acredita que ele é o rei, o elefante olha para ele e diz assim: é o rei. E o leão olha para ele e diz: meu lanchinho, minha refeição. Porque ele se comporta dessa maneira. Às vezes nos aprisionamos em algumas situações porque não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos naquilo que pensamos ou naquilo que Deus disse para nós. O elefante preso àquela estaca e àquela corda, ele poderia se soltar dali com facilidade, porque ele cresceu.
Quantas vezes nos prendemos a situações, estamos presos a situações, e Deus está falando para nós nesta manhã: você é forte, você pode muito mais do que aquilo que você pensa. Você precisa mudar a tua mente a respeito de você mesmo, a respeito das situações. Aleluia, você pode muito mais do que isso. Aleluia, em Provérbios 27:19 diz assim, olha: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O coração reflete quem nós somos. Aquilo que você alimenta dentro do seu coração vai definir quem você é. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O que é que você está colocando dentro de si, que tem atrapalhado a tua vida, que tem te levado por caminhos de tristeza, de angústia, de depressão? Aleluia, trabalha o teu coração, alimenta o teu coração com a palavra de Deus, porque aquilo que você pensa é aquilo que você é, aquilo que você pensa é aquilo que vai definir as tuas atitudes, aquilo que vai definir o teu comportamento. Mateus 12:34, na parte B, diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer alguém? Tira alguns minutinhos, conversa com essa pessoa, veja o que sai da boca dela. Tem gente que, se você fica com ela 15 minutos, aleluia, ela só sabe contar derrota, ela só sabe contar problema, ela só sabe falar de coisa ruim, dá até tristeza. Tem gente que a hora que chega o ambiente fica tão pesado. Por quê? Porque enche o coração de coisa ruim, acha que tudo vai dar errado, acha que tudo vai ter problema, acha que os problemas vão sucumbir. Mas tem gente que, quando você está do lado, aleluia, ele pode até a situação estar difícil, mas ele está dando glória a Deus, está agradecendo a Deus pelo dia, tem uma palavra sempre de ânimo, dizendo assim para você: isso vai passar, isso é temporário, a vitória vai chegar, aleluia. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você espera, aleluia. Os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz. Enche o teu coração com a palavra de Deus, com a esperança que vem da parte de Deus, aleluia. Seja otimista, tenha a mente de servo. Hoje o tema, eu quis dar essa introdução pensando como servo, e eu quero que você, se até hoje você não conseguiu trabalhar isso em você, eu te digo que isso é algo possível. Trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração. Você precisa ser aquilo que a Bíblia diz que você é, aleluia. E como diz aqui o nosso tema, tendo mente de servo, você é servo do Senhor. Você foi chamado para servir, você foi moldado para servir, porque às vezes a impressão que nós temos que o servir, ele nos coloca numa posição de inferioridade. Engraçado que quando as pessoas nos dão algum tipo de ordem, né? Quando você recebe uma ordem, ou de um patrão, da mãe, do pai, do teu pastor, que você recebe uma ordem, normalmente as pessoas não gostam de receber ordens. Vocês já perceberam que a gente não gosta de receber ordem? Por quê?
Porque a impressão que a gente tem é que aquela pessoa, ela está num patamar superior ao nosso. Ela está num nível maior do que o nosso. E naquele momento em que nós estamos recebendo ordens, dá a impressão que nós estamos sendo inferiorizados. Aquela pessoa está nos colocando num patamar menor, não é verdade? Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu já falei aqui que nós precisamos ter a mente de Cristo. E Filipenses, no capítulo 2, eu já até preguei aqui a respeito desta palavra, mas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ali nós temos a definição exata do que é ser servo, do que é servir a Deus, e precisamos ter as características de servo, pensar como servos. Os servos, eles pensam mais nos outros do que em si mesmos. Aleluia. E essa, não é que elas pensam menos de si, porque tem gente que acha que para ser humilde, ele precisa pensar menos de si. Então quer dizer que se eu me vejo como gafanhoto, eu estou pensando menos de mim. Isso não é ser humilde. Isso é ter uma mente fraca. Uma mente que não está pautada na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz que eu sou. Não é pensar menos de mim, mas é pensar menos em mim. É pensar menos em mim e pensar mais nos outros. Aleluia. Isso é ter mente de servo. Lá no livro de Filipenses, a gente vai ver no capítulo 2, diz assim, olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. Olhe para... Então, assim, nós não deveríamos nos sentir mal se de repente nós recebermos de alguém uma ordem. Porque a tua mente de servo, a tua mente de Cristo, já vai olhar para aquela pessoa e já vai pensar assim, você é meu superior, então você pode me pedir, você pode me dar ordem sim, porque a minha mente já está preparada para receber ordem, a minha mente já está preparada, aleluia, para ser servo, para te servir naquilo que você precisa. Olha, se todos nós olhássemos para o nosso irmão, considerando o nosso irmão superior a nós, eu digo uma coisa para vocês, querido, nós não teríamos mais briga, mais guerra em nenhum lugar do mundo, a começar dentro da tua própria casa, quando a esposa olhar para o marido e olhar para ele e dizer assim, olha, você é o cabeça, você é superior a mim, eu estou aqui para te servir, aleluia. Se o esposo olhar para a esposa e olhar assim, olha, ela é superior a mim, eu preciso servi-la, eu preciso cuidar do bem-estar dela. Os filhos a mesma coisa, olhando para os pais como superiores e não pensando em si mesmo, porque nós temos uma tendência egoísta de pensarmos primeiro no nosso bem-estar. Se estiver bem para a gente, está tudo bem, mas a gente não abre mão de nada, aleluia. Você sabe que a tua esposa gosta de algo, a sua esposa gosta de fazer algo, mas porque você é daquele jeito, você não abre mão de quem você é.
porque você não gosta de uma determinada coisa, você não vai fazer para não agradá-la. Por quê? Porque você está preocupado com o teu bem-estar. Você está olhando somente para você e você não está preocupado em agradá-la, em satisfazer o desejo do coração dela, porque você não está disposto em servi-la. A esposa, a mesma coisa. Aleluia. Será que não dá para abrir mão? Será que não dá para olhar para as necessidades do outro e entender que o outro tem necessidade e que você, como servo, você na posição de servo, deve suprir as necessidades do outro? Agimos como Jesus agiu. Olha, e o texto continua: de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente precisa ter a mente dele, ter o mesmo sentimento que Jesus teve, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando a gente diz assim, olha para o outro e enxergue o outro como superior a você. Olha a atitude que Jesus teve. Ele, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, sendo grande, sendo o dono de tudo, ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Veja que ninguém humilhou a Jesus. Veja que ninguém esvaziou a Jesus. Porque ser servo é uma questão de escolha. É uma questão de atitude. Ele optou por isso. Ninguém matou Jesus, mas ele que se entregou à morte. Ser servo é ter uma atitude. É mesmo que se você não for, mesmo que você não seja, aleluia, você se coloca naquele patamar de servo, de servir, de suprir a necessidade do outro. Jesus estava vendo ali a necessidade de salvar o homem, para que o homem tivesse direito à salvação. Então ele toma uma forma, ele se coloca na forma de servo, para que outros pudessem ser beneficiados com aquilo. E sempre há uma recompensa, porque a Bíblia vai falar que ele se humilha, que ele se esvazia, mas ele não se exalta. Quem o exaltou foi Deus, que deu a ele um nome que é sobre todo nome, e todo joelho diante dele se dobrará. Você se esvazia, você se humilha, e é o Deus do céu que te exalta na terra, porque você tomou a posição de servo, aleluia. E é interessante que nesse capítulo 17, Paulo, ele vai tratar na verdade, por 4 vezes, essa posição de você não pensar somente em si, mas você pensar somente no outro. Aqui ele fala, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No verso 17 do capítulo 2, ele diz assim, e ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo
e me regozijo com todos vós. Ele querendo dizer assim, ainda que eu seja entregue à morte, ainda que eu seja entregue ao sacrifício, a serviço da vossa fé, eu me alegro. Como querendo dizer, eu não me importo o que vai acontecer comigo, eu não me importo que eu seja sacrificado, que eu seja morto. Se eu conseguir contribuir no serviço, para que a tua fé seja aumentada, para que a tua fé seja acrescentada, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar por isso, aleluia. Essa é a atitude de servo que não se importa com o que aconteça. Às vezes a gente faz alguma coisinha, a gente já se sente cansado, e aí vem aquela frase que a gente gosta de dizer e fala, né? Tudo eu. Poxa, mas só tem eu aqui nessa igreja. Poxa, mas parece que, né? Serviço parece que vem todo só parar na minha mão, mas não era assim que Paulo falava. Se for para acrescentar a fé de muitos, se for para trabalhar, às vezes eu vejo os meninos trabalhando lá fora, dias de chuva, aí eles vão trabalhar ali, no estacionamento da igreja, os nossos irmãos que ficam ali debaixo de chuva. Aquela atitude, às vezes parece uma coisa tão... Às vezes vocês não são nem notados pelas pessoas. Pode ser que gente passe por vocês, pessoas passem por vocês que ficam ali e nem deem a paz do Senhor, por achar aquele trabalho insignificante, ou aquele trabalho inferior aos demais da igreja. Mas sabe o que vocês estão fazendo ali? Vocês estão proporcionando às pessoas para que elas tenham um encontro com Deus, para que elas sejam transformadas, para que o reino de Deus seja ampliado. Que vocês fazem ali fora, muitas vezes debaixo de chuva, é vocês dizendo, eu estou contribuindo para o aumento do reino de Deus, para que as pessoas tenham um bem-estar, estejam na igreja, mas estejam sossegadas, que o teu bem, o teu veículo esteja guardado, esteja aqui no campo, aqui do estacionamento, esteja guardado por nós, aleluia. Que trabalho magnífico, que trabalho maravilhoso. Se você puder usar o teu serviço para que outros possam ter o bem-estar de conhecer a Deus, de ter a sua fé aumentada, de ter a sua fé acrescentada, olhe para o teu serviço e entenda, aleluia, que é isso que você faz. Quando a irmã Cida está aqui e está fazendo comida para aqueles que estão trabalhando aqui dentro, ela está fazendo comida para que a casa de Deus seja edificada. Olha que coisa linda, porque a casa de Deus estando edificada e as portas estando abertas, pessoas poderão adentrar aqui. Olha, não é só fazer comida, é contribuir para o crescimento do reino de Deus. Tudo que você faz, se você vai recolher uma oferta, aquela oferta recolhida é para o crescimento da obra de Deus. Quando você está falando de Jesus a alguém, é um serviço que você presta para o crescimento da obra de Deus. Ao limpar um banheiro, aleluia, ao trabalhar numa cantina, você está trabalhando para o crescimento da obra de Deus. Então mude a tua mente. Mude a tua mente quando você receber uma ordem, quando você receber um chamado, diga assim, olha, ainda que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício, mas eu estou a serviço da vossa fé, aleluia, para o crescimento do reino de Deus. Então eu me coloco na posição de servo, para que o reino de Deus cresça, aleluia. E ainda no versículo 20, Paulo dizendo, ele fala a respeito de Timóteo, e ele diz assim, olha, então
Então, aqui o capítulo 2 de Filipenses, ele trata de Jesus, o exemplo de Jesus. Ele trata do exemplo de Paulo, que fala a respeito disso, sendo oferecido por libação e sacrifício. Ele fala de Timóteo, se você continuar lendo, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aí no verso 20 ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Aqui ele está falando de Timóteo, que ele não havia conhecido outro como Timóteo, e Timóteo estava disposto a não pensar em si mesmo, mas pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. E depois ele fala, então ele fala de Jesus, ele fala dele mesmo, ele fala de Timóteo, e ele fala de Epafrodito, dizendo assim, olha, no verso 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Olha que coisa linda. Ele teve uma doença mortal, Epafrodito. E Paulo vai dizer assim, que ele quase morreu, que ele quase chegou até a morte, mas por causa da obra de Cristo, aleluia, ele foi até o fim, com o serviço que Deus tinha colocado na mão dele. Ele foi levar recursos para Paulo na prisão, e além de estar correndo risco de vida, de ser morto por causa disso, ele ainda estava com uma doença mortal, mas ele foi até o fim, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, mas ele não fez caso da vida dele, e ele cumpriu o serviço que foi colocado em suas mãos. Essa é a mente que o Senhor nos convida a ter, essa é a mente que o Senhor nos chama a ter. O servo, ele é um administrador, ele não é dono. É tão interessante quando a gente fala a respeito de pastor. O pastor, esse título ministerial dado, né, dentro da palavra de Deus, o pastor, ele cuida das ovelhas. Ele não é dono das ovelhas. Ele cuida daquilo que não é dele. E como servo, nós também precisamos cuidar. Quando estamos no serviço, nós não cuidamos daquilo que é nosso. Lembra que nós falamos na outra aula, que esse vocábulo, servos, né, vem ali de doulos, que significa escravo. O servo, ele não tem vontade própria, mas o desejo do servo é servir ao teu Senhor com voluntariedade, com o coração aberto. Nós não somos donos de nada. O pastor não é dono do rebanho. Ele trabalha para o dono do rebanho. Aleluia. E o servo é desta maneira. Tudo que você for realizar na casa de Deus, você está trabalhando para o teu Senhor. Lembra ali na parábola dos talentos, vai falar sobre um senhor que vai viajar, que vai passar um tempo fora, e ele pega ali o talento e coloca na mão do servo, para que o servo ele seja administrador das coisas do seu Senhor. E aquilo que Deus colocar nas suas mãos para cuidar, você está cuidando não é daquilo que é teu, mas é daquilo que é do Senhor. Os teus filhos não são teus, aleluia. A igreja, aleluia, ela não é
tua, aleluia. As coisas não são tuas, nós não temos nada nesse mundo, porque tudo ficará aqui. A Bíblia fala que é para a gente ajuntar tesouro no céu, aleluia, no céu, porque aqui na terra tudo que você constrói, a traça e a ferrugem consome, mas se você ajuntar no céu, você terá tesouro, você será rico. Não se apegue a nada dessa terra, tenha uma mente de servo, sabendo que nada aqui é teu, mas que você precisa cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, aleluia, para que naquele grande dia a gente venha ouvir do Senhor: servo bom e fiel, aleluia, foste fiel no pouco que eu coloquei nas tuas mãos, sobre o muito eu te colocarei, aleluia, aleluia. Se a gente olhar para a Bíblia, eu já estou encerrando, faltaram alguns tópicos aqui, mas foi aquilo que o Senhor quis falar nessa manhã, e eu fico bem tranquila com relação a isso. Peguem o livro, entrem lá no YouTube, vejam lá a lição 34, leiam aquilo, porque é de muita valia. José ali na casa de Potifar, José na humildade, sempre se colocando na posição de servo, aleluia, serviu a Potifar, foi perseguido, vai para a prisão, e ali na prisão ele serve, e ali Deus também o exalta ali dentro, aleluia, ele se torna ali chefe dos prisioneiros, mas na posição de servo. E aí o que Deus faz com ele? O exalta, porque todas as vezes que você se coloca na posição de servo, se esvazia, se humilha, Deus o exalta, aleluia, Deus o coloca em lugar alto. Vale a pena ter mente de servo, ter a mente de Cristo. Você é aquilo que a Bíblia fala que você é. Você é filho, você é herdeiro, você é mais do que vencedor, aleluia, você é co-herdeiro com Cristo, aleluia, você tem uma eternidade, você pode aquilo que Deus fala que você pode, e você tem aquilo que Deus fala que você tem. Tire pensamentos pessimistas da sua vida, pensamentos de que as coisas não vão dar certo, de que para você nada deu certo. Talvez você tenha ouvido em algum momento da tua vida: você é um inútil, você não vai ser nada, você não vai dar certo, aleluia. Mas eu quero te dizer que não é isso que a Bíblia fala a teu respeito. Você é amado, você é valorizado, porque Ele te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que você pudesse ter a vida eterna, aleluia. Acredite naquilo que a Bíblia fala ao teu respeito, e não aquilo que você de repente ouviu a tua vida inteira. Amém? Coração de servo, mente de servo, sirva sem interesse, sirva olhando para os outros e enxergando superioridade naquele que estão ao teu redor. Se alguém pedir para você caminhar um tanto, caminhe com ele 2 tantos. Se alguém te pedir uma túnica, entregue a outra também. Sirva com alegria, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, nos deixando um grande exemplo de serviço na terra. Amém? Eu quero convidar a igreja para nos colocarmos em pés nesse momento. Estamos em cima da hora. Vou pedir para a nossa aniversariante vir aqui, minha amiga, minha companheira de guerra de oração. Peço para que continuem orando pela minha mamãe, para que o Senhor venha dar boa recuperação a ela. Minha sogra também, que não passou muito bem, de saúde, também está conosco lá em casa. Então eu rogo as orações dos irmãos, e pelos irmãos, né, que hoje foram ali para Itariri, fazer uma obra ali naquele lugar. Hoje está tendo batismo, foi uma caravana para lá,
que a gente venha orar por todos e que vocês possam ter um domingo abençoado para a glória de Deus. Amém, minha amiga? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queremos agradecer nesta manhã pela oportunidade de ouvir esta palavra, né, que nos edificou muito. Vamos ser servos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Deus santo, queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por este dia que o Senhor preparou. Senhor, obrigada por esta palavra, por este estudo, pela tua serva, Senhor, que nos trouxe essa palavra nesta manhã. Continua abençoando a tua filha, dando para ela aquilo que ela almeja e deseja, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, por mais um ano de vida que o Senhor me concede, Pai, que o Senhor possa visitar a minha vida neste dia, conceder aquilo que deseja o meu coração, e o nome do Senhor possa ser sempre glorificado, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. A Deja 2021, honrando a Deus e a sua palavra. Amém. Meus irmãos, a minha saudação em Cristo, pastor Sandro Fontoura. Eu estou aqui passando por essa fonte de relacionamento para vos convidar a estarem conosco agora nos dias 12 e 13 de novembro, na nossa 11ª Isladeja, nossa escola de líderes da nossa grande convenção do nosso Ministério Adeja, liderado pelo nosso pastor Toninho, toda essa turma que nós amamos aí em São Paulo. Será uma satisfação poder estar cooperando no reino e estar junto com todos aqueles que defendem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, estamos em contagem regressiva até daqui a pouco mais, querendo Deus. Não esqueça, estaremos sendo confrontado pela palavra e Deus estará nos abençoando. Até daqui a pouco mais, querendo Deus, fique na paz do Senhor Jesus.